Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo e amigos, bem-vindos todos à transmissão ao vivo pelo Instituto Vida para Todos, diretamente aqui da Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, Brasil. Lembrando a todos que hoje é o dia do Senhor, domingo, portanto, nós faremos nossas ofertas honrando ao Senhor com os nossos bens, os nossos patrimônios, e nós vamos aqui agora projetar a conta da Missões do Exterior, para que todos possam participar, para nós apoiarmos essa missão, essa atividade tão nobre, tão preciosa, para que o Senhor possa expandir o seu evangelho para o exterior. Então vocês não se esqueçam de anotar e fazerem as suas ofertas. E também lembrar que cada igreja a que você pertence também tem a sua necessidade de você fazer as suas ofertas segundo o que os irmãos da sua igreja projetarem para você. Façam as suas ofertas, sejam encaminhados também para isso. Também lembrando das obras regionais, da necessidade do sócio do Evangelho, do SEAP, dos colportores, e também do Expolivro, que está parado. Nós temos que lembrar de todos esses irmãos, que a obra do Senhor não pode parar. Nós temos que estar prontos para qualquer hora que recomeçarmos, entrarmos em normalidade. Nós vamos entrar com tudo, com a palavra de Deus, divulgando a palavra de Deus. Portanto, não se esqueçam de fazer as suas ofertas. Você honrará o Senhor com a sua riqueza, com o seu patrimônio. E também eu queria esclarecer que desde o início da quarentena, que nós começamos a montar esse central de transmissão, houve algumas pessoas que nos pediram para nós fazermos mais transmissões no meio da semana, porém eu combinei com o irmão Ezra Má de que nós não iríamos tomar esse espaço no meio da semana, porque nós gostaríamos que cada igreja, cada região ainda mantivesse a vida normal da igreja, da obra regional. Portanto, nós somente estamos transmitindo uma mensagem ministerial no sábado à noite às 20 horas e domingo de manhã às 10h30, e ocasionalmente algumas mensagens como foi para a Europa, para os Estados Unidos, para Canadá, México, na América do Norte, e nós usamos sexta-feira, mas isso é o que nós combinamos para fazer durante a quarentena. E quarta-feira uma palavra dos nossos jovens cooperadores para os jovens, uma palavra de ruminar a palavra atual, que é jovens 110%. Portanto, eu peço aos cooperadores regionais, cuidem bem das suas micro-regiões, e os cooperadores das micro-regiões, cuidem bem das suas igrejas. Não pode parar a vida normal da igreja. Façam videoconferências, façam reuniões que vocês estavam fazendo presencialmente, mas agora virtualmente. Não deixem de cuidar da sua região, da sua micro-região, também da sua igreja. E cada igreja, os irmãos responsáveis também cuidem dos seus grupos familiares, dos seus distritos. Não deixem de fazer reuniões de serviço, reuniões de grupo familiar, reunião de oração. Encorajem, incentiva a que todos tenham uma vida ainda intensa da vida da igreja, uma vida normal da igreja. E também com relação ao que nosso querido irmão Ezra Má ontem compartilhou, eu também quero encorajar vocês a aproveitar esse tempo, cada um na sua casa, você possa usar mais tempo para entrar na palavra, para se constituir da palavra fundamental e também para se orientar na direção dada pela palavra profética. Se possível, monte um escritório na sua casa durante a quarentena, vale a pena. Eu estou praticamente passando todos
as minhas horas, né, aqui estudando a Bíblia, entrando na palavra, tendo comunhão com o Senhor. Se você puder fazer isso, seria muito bem, senão você se distrai com muitas coisas, né, e acaba gastando seu tempo, consumindo o seu tempo naquilo que não satisfaz, aquilo que não te traz, né, mais consistência espiritual, mais bagagem espiritual. Portanto, eu encorajo a você a usar esse tempo mesmo para não só ouvir as mensagens uma só vez, mas ouvir 2, 3 vezes, 4 vezes, se possível, e você vai ruminando e penetrando nas profundezas de cada palavra, e também use esse tempo para se fundamentar na palavra. Nós temos os livros Fundamentos da Fé Cristã, né, para você ter uma base, formar uma base boa, porque para entender a palavra profética, você vai precisar da palavra fundamental, você precisa da base, né, da verdade, para você entender o que o Senhor quer falar com você. Portanto, use esse tempo para isso, não consome o seu tempo para outras coisas. E mais uma coisa, também eu queria encorajar vocês viram o vídeo que foi passado pela editora, né, Árvore da Vida. Os colportores não estão podendo fazer a sua colportagem dinâmica nas ruas, né, contactando as pessoas, orando pelas pessoas e semeando tanta palavra, não é? Eles né, com a ajuda dos colportores dinâmicos, a editora no ano passado publicou e distribuiu, né, 1.400.000 livros, e esse ano, por causa da quarentena, os colportores dinâmicos fisicamente pararam de ir para as ruas. Todavia, eu queria também pedir ajuda de vocês, porque vocês têm, nós somos grãos de areia, nós somos grãos de areia e nós fazemos parte de um conjunto. Quando uma parte do corpo não consegue, por confinamento, né, exercer a sua função, todo o corpo, né, nessa hora ajuda. Portanto, há muitos livros que estavam preparados para a colportagem dinâmica e que estão nos estoques das cooperativas. E agora você, como um grão de areia, pode participar, pode nos ajudar. Eu acredito que é para isso que o Senhor, né, nos levantou como um só corpo. Nós temos pouca força, mas nessa hora em que uma parte do corpo não consegue fazer seu trabalho, nós todos podemos participar. Por exemplo, você mora em prédio, você mora em condomínios, você tem pessoas que você pode contactar por interfone, pode contactar né, através da portaria, e você pode fazer a colportagem semi-dinâmica com livros físicos. Você pode, né, através da cooperativa da sua região ou do serviço de literatura da sua igreja, você se informar em como você pode adquirir esses livros. Se nós, cada um, pudermos pelo menos, né, distribuirmos 2 kits por semana, não é? Nós poderemos distribuir 8 kits por mês. Isso multiplicado por todos os grãos de areia, nós poderemos não deixar tanta preciosidade estocada. Nós podemos distribuir nesse livro. Use a sua criatividade, pessoas que você tem contato, o seu hall de relacionamento, né? Faça essa colportagem, dá um jeito de mandar esses livros até a sua casa, ou levar você levar fisicamente ou por meio de correios. Quer dizer, de uma forma ou de outra, vamos fazer para que esses livros saiam do estoque das cooperativas e cheguem nas casas das pessoas, que é um momento crucial para as pessoas, né, desfrutarem da palavra de Deus. Isso faz parte do nosso encargo, que é pregar este evangelho do reino a todo mundo, para testemunhar a todas as nações, para apressar o fim. E então virá o fim. Tá? Então, por favor, vamos todos juntar-nos, né, com um só foco, juntarmos as nossas forças
numa só direção, num só ritmo e comprometido. Nós somos uma igreja dos primogênitos, nós somos comprometidos com a vontade de Deus, né? O Senhor conta com você. Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós falamos na semana passada, no domingo, né? Hoje é a mensagem 30, que tem por título: A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Isso está em Isaías 55, né? Nós podemos ler Isaías 55, versículos 10 e 11, que diz assim: Porque assim como os céus são mais altos... 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Eu já disse, né, no domingo passado, que quando nós lemos essa porção da palavra de Deus, das Escrituras, eu sempre apliquei para uma coisa mais localizada. Por exemplo, toda vez que eu ouço a palavra do Senhor, então eu tenho por base esses 2 versículos para dizer que essa palavra vem como a chuva, como a neve, para regar a terra do meu coração. E essa palavra vai fazer fecundar, vai fazer brotar e vai dar semente para quem semeia, quer dizer, para os mensageiros, para levarem mensagens, e pão ao que come, né? Levar pão para aquele que se alimenta, está se alimentando dessa palavra. Então, eu sempre apliquei, né, de uma forma localizada, mas, de repente, me veio uma luz estudando o livro de Hebreus, né, quando nós somos para o livro de Hebreus, final de capítulo 5, começo do capítulo 6, nós vimos que ali, né, o autor estava preocupado, depois de ter trazido a revelação tremenda sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, fiel e misericordioso sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus, que ele, após a sua ressurreição, Deus o fez o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E, nesse momento, o autor para refletir um pouco: será que todos estão entendendo, né? Será que todos estão com nível espiritual para receber essa palavra sólida, né? Então, é nesse momento que entra no capítulo 6, né, ele fala da seguinte forma. Vamos voltar para Hebreus, capítulo 5, final do capítulo 5, versículo 11. Porque antes disso, no versículo 5, o autor revelou, assim, vou ler, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Isso aconteceu no dia da ressurreição de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, ficou 3 dias, né, em Hades, e no dia da ressurreição Deus o ressuscitou, não permitiu que o seu corpo visse a corrupção. E Deus o glorificou. Isso que é coisa maravilhosa. O homem Jesus foi glorificado pelo Pai. E essa glória significa, o Pai recebeu a humanidade de Jesus na sua glória. Isso é um grande acontecimento, porque aí abriu a porta para toda a humanidade que crê em Jesus. Então, daí que surge a nossa esperança,
a nossa esperança é a esperança da glória, porque Jesus, como homem, entrou na glória, abriu um caminho novo e vivo para nós entrarmos também na glória. Então, todo o processo da salvação completa de Deus visa nos levar para a sua glória. Mas não só isso, no versículo 6 diz, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, no dia da ressurreição, quando a humanidade de Jesus foi admitida para dentro do Deus Pai, ele também foi feito o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nesse momento que o autor, né, de Hebreus, ele começa a pensar, será que todos estão acompanhando? Será que todos conseguem chegar a esse nível, né, de crescimento da fé para receber essa palavra? Porque o que ele está revelando aqui no livro de Hebreus é de que nosso Senhor Jesus, ele ofereceu-se como um sacrifício aqui como homem, sujeito ao tempo e espaço. Mas no dia em que ele ressuscitou, ele se tornou o quê? Um filho de Deus, o filho primogênito de Deus, o homem Jesus se tornou filho primogênito de Deus, e não só isso, ele se tornou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele foi elevado à destra de Deus, do Deus Pai, né, à direita da majestade, acima, segundo Efésios 1, não é? Acima de todo principado, potestade e domínio, e todo poder e nome que se possa referir. Então, nosso Senhor Jesus, ele saiu da limitação do tempo e do espaço, ele ofereceu esse sacrifício, né, em Hebreus capítulo 9 fala, ele ofereceu o seu sacrifício no tempo, mas pelo Espírito eterno. Quando ele ressuscitou, ele foi para o Deus eterno, está à direita da majestade da eternidade. Então ele está na esfera da eternidade, e nessa esfera da eternidade, ele então está nos ajudando para fazer com que a salvação completa de Deus se cumpra em nós. Portanto, nós temos um sólido fundamento para termos a esperança de que nós vamos ser glorificados. Mas, falando até aqui, o autor, ele começa a ficar preocupado, será que todos estão entendendo? Versículo 11, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Queridos irmãos, essa palavra é muito difícil de se explicar. Exige que você tenha revelação do Espírito, que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso coração para entendermos esses mistérios, né, da parte de Deus, são muito elevados, e nós precisamos que o Senhor nos dê essa misericórdia para entendermos. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Portanto, nós precisamos, principalmente para o Senhor nos usar nesses últimos tempos, Deus precisa de um exército maduro, Deus precisa de um exército que compreenda o seu coração, um exército que atenda às suas necessidades. Portanto, irmãos, nós não fiquemos ainda na fase, depois de tantos anos no caminho da fé, permanecemos como crianças, sempre precisando de leite. Isto é, o que é leite? Leite é alguém teve o trabalho de processar. Alguém comeu o alimento, processou esse alimento, ruminou o alimento, assimilou o alimento, digeriu, transformando em leite para você tomar. Então, quando nós somos crianças da fé, nós precisamos de ajuda, precisamos que
os irmãos mais maduros, venham nos alimentar com leite. Eles processam, eles trabalham, eles digerem, assimilam, nos ajudam na palavra, né, que é o leite. Mas você não pode tomar leite quando chegar aos 18 anos da idade. Quando você tinha alguns meses, ou 1 ano, até 2 anos, você ainda pode estar necessitado de leite. Mas chega uma hora, você precisa começar a mastigar, você precisa começar a processar o alimento. Então, está na hora de você parar de só depender daquelas palavras superficiais, açucaradas, que você gosta de ouvir, alguns até com bom humor, você dá risada, sem compromisso, sem comprometimento. Não, nada disso. Você precisa progredir. Você precisa progredir para a palavra da justiça. A palavra da justiça requer que você trabalhe, você cultive, né, essa palavra no seu coração. É por isso que eu estou sugerindo que você aproveite essa quarentena, monte um escritório, rumine a palavra, não é? Para que essa palavra você não fique só tomando leite, só, né, com palavras superficiais, mas você precisa de alimento sólido. Aqui diz assim no versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Nós precisamos ser experientes na palavra da justiça. O que nós estamos apresentando para vocês através da palavra profética é uma palavra da justiça, não é uma palavra superficial, não é uma palavra açucarada, não é uma palavra, né, como um doce, né, como alguma coisa, né, revestida de chocolate. Não, nós estamos apresentando a palavra tal qual ela é na Bíblia. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quer dizer, aqueles que comem alimento sólido, aqueles que digerem, que assimilam, que ponderam, que ruminam essa palavra, a vida deles cresce. E quando cresce, eles ganham o quê? Eles são experimentados, eles têm as suas faculdades espirituais exercitadas. Essas faculdades aqui não são faculdades da mente natural, mas são faculdades do espírito, da mente, né, debaixo da revelação do Espírito. Então você consegue discernir o que vem do Senhor, o que não vem do Senhor, e você acaba crescendo e sendo útil na mão de Deus. É por isso que nós temos enfatizado que nesta época nós estamos na era do ministério de João. E o ministério de João, para quem não conhece, quem é criança, quem não tem revelação, acha que o ministério de João é muito infantil, né? Se alguém perguntar para você, eu nunca li a Bíblia, queria uma ajuda, por onde eu começo a ler a Bíblia? Muitos indicam o Evangelho de João por ser um evangelho simples, água com açúcar, é que nem criança, né? Todos podem ler. Não é verdade. O livro, os escritos de João são os escritos mais profundos da Bíblia. Não é na profundidade de erudição, né, no conhecimento, mas é profundidade espiritual, porque os escritos de João, quando João estava maduro, o seu ministério produziu um ministério espiritual, celestial e elevado. Por isso, eu e você precisamos ser homens maduros para conhecermos o que realmente, né, fala o livro de João. E o livro de João, eu disse várias vezes, não é para quem não... Um filho de Deus que não quer ter compromisso com Deus, né? Ele só quer Deus para a sua necessidade. Quando precisa de uma cura, ele pede a Deus curar.
Quando ele precisa de dinheiro, ele pede para Deus lhe dar emprego, lhe dar dinheiro. Quando ele precisa de casar-se, ele pede a Deus, né, um bom casamento, uma boa família, um bom futuro. Quer dizer, é sempre para si, para ele. Mas o Evangelho, o ministério de João é para aqueles que querem se comprometer com o Senhor. Como os 12 apóstolos, Deus escolheu os 12 para que eles possam ir e dar fruto. E esses 12, quando Jesus chamou, milagrosamente eles largaram tudo para seguir o Senhor Jesus, por amor ao Senhor Jesus e por amor ao Evangelho, por amor ao reino de Deus. Portanto, Deus está chamando, vou insistir de novo, Deus está chamando todos nós para sermos esses escolhidos de Deus, os eleitos de Deus. E não só os eleitos de Deus, Deus está ajudando você a perseverar como eleito de Deus até o fim. Por isso que nós apresentamos em Apocalipse 17, 14, eu falei da teoria dos conjuntos na sexta-feira, e um irmão, né, nos fez um desenho, uma ilustração muito boa, para vocês entenderem. Ali em Apocalipse 17, 14, falam assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Você não consegue, sem revelação, você não consegue distinguir, porque aqui fala dos chamados, dos eleitos e também dos fiéis. É isso que eu expliquei na sexta-feira. Os chamados são todos que creram no Senhor Jesus, todos, né, todos os que compõem a cristandade, compõem o cristianismo, todos que são filhos de Deus fazem parte do conjunto dos chamados. E dentre os chamados, Deus elegeu, Deus escolheu alguns que largaram tudo, deixaram tudo para colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, a prioridade máxima da sua vida, e Deus pôde usar esses 12 apóstolos para fazer a sua vontade aqui na terra, assim como hoje Deus está usando esses eleitos para poder levar a cabo a sua vontade. Mas, né, Mateus 24 fala: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, a palavra perseverança é muito importante, né? Em Apocalipse, João fala várias vezes da palavra da perseverança. Com perseverança, quer dizer, nós precisamos de perseverança, né? Mesmo sendo um escolhido de Deus, você pode não perseverar até o final. Por exemplo, né, o próprio Judas Iscariotes, ele fazia parte dos escolhidos de Deus. Todavia, ele não perseverou. Em algum momento a avareza falou mais forte, ele traiu a Jesus e perdeu, né, a eleição de Deus. Portanto, você, né, como um dos eleitos de Deus, como um dos escolhidos de Deus, que deixou tudo para seguir o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, você precisa perseverar até o fim. E perseverar até o fim visa, Mateus 24, 14, visa nós pregarmos este evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isto é, Deus conta com seus eleitos, Deus conta com os que perseveram até o final. Esses que perseverarem até o final são chamados de fiéis. Portanto, o conjunto maior é o conjunto dos chamados, e dentro do conjunto maior dos chamados está o subconjunto dos escolhidos, dos eleitos. E dentro do subconjunto dos eleitos está o subconjunto dos fiéis, aqueles que perseverarem até o fim. Portanto, espero que você faça parte desses eleitos de Deus, esses escolhidos de Deus, mas que perseverem
até o final, para serem esses fiéis de Deus. Voltando para Hebreus. Hebreus capítulo 6. Eu vou já diretamente para o versículo 7, né? Capítulo 6, versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, essa terra que absorve a chuva, a gente não sabe exatamente, né, de onde, que é uma coisa, que é outra coisa. Por isso que nós fomos, por causa desses dois versículos que nos indicou, que nos levaram para Isaías 55. Aí então me deu uma luz que Isaías 55 não diz respeito a apenas uma aplicação localizada, mas uma aplicação dentro da economia de Deus, no plano macroeconômico de Deus, né? E tudo isso está englobado dentro de um plano que eu usei, Hebreus 2, né? Hebreus 2, versículo 1 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Isto é, tudo que nós ouvimos até hoje, vamos ainda apegar com mais firmeza. Se nos tempos normais você ainda estava um pouco distraído, mas agora é hora de você apegar essas verdades, né, com mais firmeza, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos dada, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Portanto, aqui apresenta o conteúdo do livro de Hebreus. O livro de Hebreus apresenta a salvação completa de Deus. Isso é muito importante. Deus, Ele não apenas nos salvou, como alguns pensam, nos salvou do inferno para nos levar para o céu. A salvação de Deus é muito mais rica do que isso. E também não apenas Ele nos perdoou os nossos pecados, quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos sem saída, num dilema, porque se nós pagássemos pelo pecado que nós éramos pecadores, nós teríamos que derramar nosso sangue, isso está em Hebreus capítulo 9, sem derramamento de sangue não há remissão. Então nós ficamos numa enrascada. Se nós morrêssemos, derramássemos nosso sangue, pagaríamos o pecado, mas também terminaríamos a nossa vida aqui na terra. Então Deus providenciou uma salvação enviando o seu próprio Filho. Esse próprio Filho, ele veio como a palavra. Por isso que João é muito profundo. João 1 começa: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, ele veio como uma palavra e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele então, como essa palavra, ele foi usado aqui na terra para viver uma vida perfeita, que só Jesus viveu, uma vida humana perfeita, passando pelas mesmas dificuldades que todo homem passa. Ele também era tentado em todas as coisas como qualquer um de nós. Ele também pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele passou
em iguais condições. Todavia, ele não deixou de estar com o Pai, nem por um segundo sequer. Então, todo o tempo ele estava ligado ao Pai, e o Pai lhe supria, e o Pai lhe governava. Portanto, ele venceu como homem, viveu uma vida perfeita, humana. Ele morreu na cruz, só assim ele pode executar essa morte vicária, isto é, uma morte substitutiva, uma morte que substituiu a mim e a você como pecadores. Ele morreu em nosso lugar. Que graça, que misericórdia, né? Por isso que Efésios 2 fala, enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus então, sendo grande, né? Deus com sua misericórdia, sendo rico em misericórdia e com grande amor com que nos amou, Ele então enviou Cristo morrendo em nosso lugar, e essa morte de Cristo serviu de base para a justiça de Deus, para Deus poder nos justificar, Deus poder nos perdoar os pecados. E nós, somente pela fé, nós somos justificados. Não é pelas obras da lei, é pela fé. Livro de Gálatas, Paulo enfatiza muito isso. Simplesmente nós cremos em Jesus cremos na sua obra redentora, cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós confessamos com a nossa boca, Paulo fala em Romanos 10, quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, nós fomos salvos. Salvos, e nós nos tornamos um desses chamados para ganhar a salvação eterna. Todo crente, todo aquele que crê em Jesus, foram salvos e serão salvos eternamente. Bom, então, só que a salvação de Deus é completa, não para por aí. Não sei se você percebe que mesmo depois que você se tornou um cristão, Jesus morreu por você, né? Ele perdoou todos os seus pecados, mas não sei se você percebe que mais você, na sua alma, parece ser ainda aquela mesma pessoa com os mesmos defeitos, com as mesmas deficiências na sua alma. O seu espírito foi regenerado, o seu espírito nasceu de novo, né? Mas a sua alma, né, não houve ainda pouca mudança, pouca alteração, pouca transformação. Portanto, Deus quer salvar você completamente. Esse é o plano da salvação completa de Deus. Então Deus, o livro de Romanos nos mostra que não só quando cremos em Jesus, nós somos justificados pela fé e nós somos reconciliados para termos paz com Deus. Deus não cobra mais uma dívida de nós, nem a inimizade que tínhamos com relação a Deus. Hoje nós temos paz com Deus, mas isso não é para ficar só assim. Isso é para quê? Para avançarmos. Deus quer transformar essa alma que ainda é carregada do velho homem, essa alma ainda é carregada da velha criação, ainda é carregada das velhas manias, né, daquele velho homem que o era. Mas graças a Deus, Deus está com o seu trabalhar pela palavra. Por isso que a palavra é tão importante. A palavra se fez carne, e essa palavra, essa dieta santa por meio da palavra é que muda você, que transforma você. Por isso, não tome a palavra como ontem disse o nosso querido irmão Ezra Mar, não tome a palavra de Deus meramente como uma coisa doutrinária, um conhecimento bíblico. Não, essa palavra precisa ser viva. Você precisa ir até o Senhor para receber a palavra, e você precisa ouvir adequadamente a palavra, e essa palavra fazer efeito em você, e você viver essa palavra e praticar essa palavra. Portanto, todo esse trabalhar da palavra de Deus é o trabalhar da chuva que vai fecundando, trabalhando na terra. E dessa forma, em Romanos 8 fala que a nossa mente, pouco a pouco, é renovada. Porque a nossa mente é ainda como a de muitos, ainda é recheada, nossa mente é recheada de pensamentos
vãos, né? A vaidade dos nossos pensamentos, mas pouco a pouco Deus está renovando a nossa mente para entender a vontade de Deus, entender as coisas de Deus. E Deus também está nos transformando pela renovação da nossa mente. E Deus está nos conformando à imagem do primogênito de Deus. Então, todo esse trabalhar de Deus é por meio desse metabolismo santo que está ocorrendo em nós, né? Então, Deus está, por meio da sua palavra, nós ouvimos a palavra, né? Recebemos a palavra, digerimos a palavra, isso está entrando em nós com elementos divinos santos de Deus. Isso faz com que as velhas células do velho homem, da velha criação, estejam sendo removidas, saindo de nós. Assim, pouco a pouco, nós deixamos de ser crianças da fé, nós estamos crescendo, amadurecendo, nos tornando experientes na palavra da justiça. E não só isso, esse processo todo que eu falei, chama-se processo de santificação. Deus quer nos tornar santos tanto quanto Ele é santo. Ser santo não é como muitos pensam. A santidade para alguns é meramente não pecar, não fazer coisa errada. Não é isso. A santidade só Deus tem. Deus é o único Deus. Se você ler o livro de Isaías, você vai perceber que Deus fala muitas vezes, eu sou único e não há outro. Quer dizer, se Ele é o único, não há outro igual a Ele, nem perto dele, nem chega perto de ser como Ele é. Por isso que Ele é santo. Ele é santo porque Ele é único, Ele é separado, Ele é distinto de todos os demais. Não é só uma questão de não pecar. Portanto, ser santo, ser santificado, é ser santo tanto quanto Deus é. Por isso nós precisamos de elementos santos de Deus para nos tornar santos. Graças a Deus, estamos sendo santificados, fazendo a parte da salvação completa de Deus. E não só isso. Essa santificação vai nos levar à glorificação, porque o objetivo final de Deus, da sua salvação para o homem, é levar o homem até a glória de Deus. Assim como o primeiro homem foi levado até a glória de Deus, Hebreus 2 fala que homem Jesus foi coroado de glória e de honra. Deus deseja que, por Ele abrir esse caminho da glória, Ele está conduzindo os muitos filhos à glória. Então, esse é o processo de glorificação, que é sermos recebidos na glória de Deus, sermos inseridos na glória de Deus. Não é maravilhoso isso? A salvação completa de Deus termina na glorificação. Por isso que em 2 Coríntios 3,18, Paulo fala assim, por nós contemplarmos com o rosto desvendado a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória até a sua própria imagem do Senhor, o Espírito. Quer dizer, então nós estamos no processo de caminhar pela santificação e pela glorificação, sermos inseridos em Deus, porque Deus deseja habitar com o homem para todo sempre. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, é isso, né? Esse plano da salvação completa de Deus é apresentado no livro de Hebreus. E esse mesmo plano nós vimos em Isaías 55, já comecei a falar da outra vez. Isaías 55 fala, como fala Isaías 55? Ó Senhor Jesus, na verdade, quanto mais a gente vai cavando a palavra de Deus, a gente vai se aprofundando, mais a gente vai vendo mais luz, mais coisas. Isaías 55 faz parte de a segunda etapa do livro de Isaías. A primeira etapa vai de capítulo 1 até capítulo 39, onde o Isaías profetiza, mostrando nosso Deus como o marido traído, né? O Israel, que é o reino do norte, foi
após outros deuses, confiando nos reis e confiando nos ídolos, e abandonaram o Senhor, fizeram o que era mal perante o Senhor, a maioria dos reis. E também Judá foi também infiel ao Senhor, muitos reis deixaram, né, os caminhos do Senhor. Então, de capítulo 1 até capítulo 39, há muitas palavras de advertência, muitas palavras contra, né, Israel, contra Judá e também contra as nações, né, que prejudicaram o povo de Deus e perseguiram e fizeram guerra contra o povo de Deus. Essa é a primeira parte do livro de Isaías. E a segunda parte do livro de Isaías começa no capítulo 40 e termina justamente no capítulo 55, que nós estamos vendo. E essa parte é o que muitos chamam de livro da consolação. Deus então vem consolar. Consolar com o quê? Deus vai consolar o povo mostrando o seu plano da salvação para o homem. E nesse plano da salvação, de capítulo 40 até 55 de Isaías, ele contempla desde o Antigo Testamento, desde a sua aliança feita com Israel, e até a nova aliança a qual pertencemos nós. Que coisa maravilhosa! Por isso que você tendo essa visão do contexto, você consegue entender melhor o capítulo 55. O capítulo 55 é o cume, é o ápice, né, de Deus ter consolado o seu povo e mostrando, né, o ponto final, né? O ponto final é o capítulo 55 de Isaías. Portanto, o livro de Isaías, do capítulo 55, trata-se também de salvação completa de Deus, assim como o livro de Hebreus. Portanto, na semana passada eu pus assim, por título a mensagem: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? E aqui, na verdade, é a mesma coisa. O livro de Isaías 55 apresenta-nos a tão grande salvação. Nós estávamos todos perdidos, estávamos todos debaixo do pecado, encerrados debaixo do pecado. Nós não tínhamos nenhuma esperança, estávamos sem Deus, estávamos nesse mundo, né, tenebroso, mas Deus nos deu esperança. Ele usou Cristo para realizar toda a obra da redenção e ofereceu-se um grande banquete da graça de Deus. Por isso que o nosso Senhor Jesus, em capítulo 1 de João, Senhor Jesus, capítulo 1 de João, versículo 1 já disse, mas vou ler outra vez. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, né? Então, isso fez Deus, todo o trabalho de Deus por meio da palavra. E quem é a palavra personificada? É Jesus. Jesus, como Filho, ele é a palavra de Deus que veio com uma missão para cumprir aqui na terra. Ele não pode voltar de mãos vazias como a palavra até Deus Pai. Ele tem uma designação, ele tem um comissionamento, ele precisa trabalhar aqui na terra pela palavra. E versículo 14 ele diz assim: e o verbo e a palavra se fez carne. O verbo se fez carne, tabernaculou. Essa palavra habitou é a palavra armar tabernáculo, é um verbo do tabernáculo. Então, armou o tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade. Que é graça? A graça é Deus sendo nos dado gratuitamente por meio de seu Filho, para o nosso banquete, para o nosso desfrute. Tudo que Deus é, a sua vida, a sua natureza, as suas riquezas,
Tudo que Deus é nos oferecido nesse banquete, é nos oferecido gratuitamente nesse banquete. Isso é graça. Então, o Filho trouxe Deus como a graça para o homem, porque o homem estava numa condição miserável. O homem não tinha mínima condição de exigir nada de Deus. O homem pecador só merecia a condenação eterna e a morte eterna. Mas graças a Deus, Deus trouxe a palavra, trouxe o Filho, Jesus Cristo, que veio aqui na terra cheio de graça. E você sabe que a graça e logo em seguida vem a verdade. Por quê? Se você desfrutar desse banquete, que é o próprio Deus sendo nos oferecido, como o conteúdo desse banquete, nós vamos no final desse desfrute da graça, nós vamos estar nos enchendo, estaremos cheios da própria realidade de Deus. Então, é a graça e a verdade. A graça para nós desfrutarmos da natureza de Deus, das riquezas de Deus, de tudo que Deus é. E como resultado desse desfrute, nós vamos ter a realidade de Deus. Toda a realidade de Deus estará sendo trabalhada pouco a pouco em nós. Por isso que em João 17, ali fala, né, Jesus, o Filho, pede para o Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então nós, graças a Deus, nós temos essa palavra, e ainda mais, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Jesus Cristo se fez carne, a palavra que se fez carne, ele trouxe Deus como graça para nosso desfrute, e ele também trouxe Deus como a verdade, como nossa meta, o resultado do trabalhar de Deus. E não só isso, ele nos mostrou o que é a glória, para onde Deus quer nos levar até a glória. Mas naquele tempo só havia a glória do Filho unigênito do Pai. Mas depois da sua ressurreição, nós temos a glória do Filho primogênito do Pai, quer dizer, o Filho homem, né, de Deus, nós teremos a glória. Então aqui tudo mostra o caminho e o destino final. E aqui no versículo 17 fala, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, a lei veio por meio de Moisés. Moisés só podia, né, através Deus lhe confiando para o povo de Israel, dando a lei, na verdade, é o testemunho de Deus. A lei mostra que Deus é esse que nós temos. Essa é a função da lei, para mostrar que Deus nós temos. Todavia, a lei, quando veio mostrar que Deus acaba trazendo um padrão de Deus, um padrão elevado de Deus. E quando traz o padrão, traz também o quê? A luz de que o homem é insuficiente, incapaz de guardar a lei. Então a lei acaba servindo de uma pressão, servindo apenas de uma coisa que oprime a gente. Mas quando veio Jesus, ele não veio com exigências da lei, ele veio com a graça, ele veio com um banquete, ele veio e trouxe a redenção e trouxe a salvação de Deus como um banquete. Então aqui diz, e a lei veio foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo trouxe a graça, não trouxe a exigência da lei. Ele trouxe Deus para nós gratuitamente, para nós sermos como Deus é, em vida e natureza como realidade. Graças a Deus. Portanto, vamos voltar lá para Isaías 55. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. Então não há necessidade de se preocupar. Eu sou um pecador,
Eu vivi tão distante de Deus, eu até fui rebelde contra Deus. Quando alguém falava do Evangelho, venha falar alguma coisa a respeito de Deus, eu odiava aquela pessoa, eu não queria ouvir Evangelho, mas um dia a graça de Deus chegou até a mim. Portanto, não se preocupe, todos nós éramos assim, mas a nós agora é oferecida a sua graça. Podemos vir de graça, gratuitamente, e para beber essas águas, sem dinheiro e sem preço, podemos comprar e comer. Eu disse no domingo passado, embora tudo seja gratuito, mas há necessidade de você ter sede, há necessidade de você buscar. Se você não busca, não valoriza a palavra, você não valoriza a salvação que Deus te deu, você não vai tê-la. Mas se você valoriza a salvação de Deus, você vai ganhá-la. Portanto, tenha sede. E Deus, primeiramente, quer saciar nossa sede. Você já passou algum tempo sem água? Alguém no deserto, você sabe que a água vale mais do que ouro no deserto, porque sem água o homem morre em pouco tempo. Por isso que, em primeiro lugar, o que todo homem precisa é de água. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu, Deus o glorificou, e sabe que Ele se tornou para vir imediatamente para suprir a necessidade do homem, Ele se tornou o Espírito. E o Espírito na Bíblia é representado pelas águas. Em João capítulo 7, vamos ver. João capítulo 7, versículo 37 a 39, eu não vou ler todos esses versículos, já li na semana passada, eu vou ler só o versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Em outras palavras, no dia em que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi glorificado pelo Pai. E quando ele foi glorificado pelo Pai, o Espírito foi concedido. E o Espírito é o Espírito Santo, como o óleo sagrado, no óleo sagrado da unção, o Espírito Santo é representado pelo azeite puro, um hin de azeite puro. E foram acrescentadas 4 especiarias a esse único hin de azeite puro, que é o Espírito Santo de Deus, é um azeite puro. Foram acrescentadas 4 especiarias que têm relação com a humanidade de Jesus. Seja sua encarnação, o seu viver humano, sua morte, os seus sofrimentos, a sua ressurreição, tudo está adicionado como as 4 especiarias a um hin de azeite puro e forma dessa forma o óleo sagrado da unção. Por isso, o Espírito que não havia sido dado antes da glorificação de Jesus, não é que o Espírito Santo não existia, não. O Espírito Santo já existia como um hin de azeite puro, mas agora a um hin de azeite puro foram acrescentadas 4 especiarias para a necessidade do homem. Esse Espírito foi feito especialmente para atender o homem. Olha só que nós temos tanta consideração diante de Deus. E esse Espírito está em João 14, quando Jesus disse, quando eu for, eu rogarei ao Pai, né, que vos, capítulo 14 de João, é isso, né? Capítulo 14 de João, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse outro Consolador, irmãos, é o Espírito de João 7,39. E esse outro Consolador, na verdade, é o próprio Cristo que veio em forma do Espírito para nos ajudar. E esse outro Consolador é o Espírito da verdade, visa
nos constituir com toda a realidade de Deus, por meio de nós desfrutarmos da sua graça, desfrutarmos de tudo que Deus é. Deus quer nos encher da sua consistência, da sua realidade divina. Então, irmãos, isso é água, água. Por isso, quando aquela mulher samaritana disse, Jesus, como é que você vai me dar água se você não tem nem cântaro? E Jesus disse, quem beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então, Jesus quer dar água para você, e não só um copo d'água, Ele quer te dar uma fonte de águas, rios de água viva, que flui do seu interior por meio do seu Espírito. Vamos voltar lá. Isaías 55. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Irmãos, eu quero de novo falar para vocês, o vinho, semana passada já mostrei um versículo em Salmos, que o vinho é para a alegria do homem. Deus se preocupa com a sua alegria. Por isso, não seja um cristão triste. Se você tem algum problema em casa, se você tem algum problema no casamento, se você tem algum problema no seu emprego, no seu trabalho, principalmente nesse momento tão triste em que nós estamos vivendo, não fique triste, porque Deus quer te dar o seu vinho. O seu vinho te dá uma alegria que ninguém pode dar. Deus disse assim, Jesus disse assim para os seus discípulos, o meu gozo, a minha alegria eu vos dou. Não é o gozo que o mundo vos dá, mas eu vos dou a minha alegria, o meu gozo. Então o gozo do Senhor, a alegria do Senhor vem pelo vinho do Senhor. E o leite do Senhor nos alimenta. Leite é pão, é alimento para criança, né? Então, tanto vinho como leite representam dois produtos processados. Deus sabe que a gente não tem condições ainda de processar o seu alimento, então Deus nos convidou para o seu banquete e já nos dando coisas prontas para nós ingerirmos. Por exemplo, o vinho, alguém então apanhou a uva, alguém pisou a uva, extraiu o suco de uva, e alguém fez a fermentação, e alguém fez decantar e retirar a borra, e depois de uma série de processos de decantação, e se torna um vinho bom. Esse vinho alguém já processou. E o leite é a mesma coisa. O leite vem de um animal que come o pasto e digere, rumina, assimila e transforma essa riqueza toda em leite. Então, o bezerrinho basta ir até a teta da mãe, úbere da mãe, e tomar esse leite. Deus cuida de nós. Ele sabe que nós não temos condições nenhuma no começo de processar alimento, de digerir. Então, ele oferece para nós, logo de cara, vinho e leite. Coisas já processadas, coisas fáceis de se assimilar. Então, esse banquete está em Lucas capítulo 14. Vamos dar uma olhada? Lucas 14. Versículo 16. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Esse homem é Deus. Ele convidou muitos. Muitos são chamados. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Deus preparou tudo. Enviou o seu Filho, realizou a redenção, morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue para perdão dos pecados, e ainda Ele voltou como Espírito para nos regenerar, regenerar o nosso espírito, ainda para nos transformar a nossa alma. Quer dizer, Deus preparou tudo, é só vir
ao seu banquete e comer, né? Aqui diz, a hora da ceia. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quer dizer, os primeiros, o evangelho foi primeiramente anunciado aos judeus. E nem todos os judeus aceitaram. E a maioria se escusou, né? Uns por causa do campo que ele comprou. Esse campo pode ser o seu patrimônio, né, para o instrumento, né, o patrimônio para o seu trabalho ou para a sua residência, é um bem, né, imóvel, né, e outro se escusou porque comprou 5 juntas de bois. Essas juntas de bois pode significar o seu instrumento do trabalho, o seu trabalho, não é? O seu futuro os bens duráveis. E no final, casei-me, quer dizer, alguém se preocupando com a sua família, com o seu casamento, com seus filhos, com seus netos, não tem tempo para ir para essa grande ceia, essa grande banquete que Deus está oferecendo de graça para nós. Então, o rei irado, então, foi para os gentios. E nós éramos esses que não merecíamos. Nós não merecíamos esse banquete como na primeira hora, mas por causa da rejeição dos judeus, a salvação de Deus chegou até nós, os gentios, né? Então, graças a Deus, nós somos aqueles que estavam nas ruas, nos becos. Nós não merecíamos, nós éramos os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E depois ainda lhe disse o servo, o Senhor, feito como está como mandaste, mas ainda há lugar. Portanto, irmãos, ainda há lugar. Não terminou ainda o tempo da graça. Vamos aproveitar esse momento da pandemia, vamos ganhar mais pessoas, convidar mais pessoas para esse banquete. Ainda tem lugar. Você já pensou um banquete como esse, né? Ainda tem lugar. Que boa notícia é essa? Vamos convidar para encher esse lugar. E respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quem rejeitou não vai provar a ceia do Senhor. Portanto, vamos aproveitar para todos nós, né, aproveitarmos dessa ceia. Muito bem. Vamos voltar para Isaías 55. Eu não vou comentar tanto assim, talvez no outro tempo a gente comenta, né? Mas assim, eu vou ler mais rapidamente. Aqui diz, versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Essa aliança perpétua é a nova aliança, que Deus, né, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isso está em Hebreus 2,17, que Jesus Cristo é sumo sacerdote, fiel e misericordioso, né? E eis que chamarás a uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Pelo fato de Jesus ter sido glorificado pelo Pai, né? E ele, então, pelo fato de Jesus ter consumado a obra que Deus lhe deu para fazer, glorificando o Pai, então ele pôde trazer também, né, abriu a porta da salvação também para os gentios, que não era do
povo de Deus do Antigo Testamento. Por isso o versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos invocar o nome do Senhor. Essa pandemia não nos calou a boca, essa pandemia não nos fechou a nossa boca e encerrou a nossa língua. Nós não estamos proibidos de invocar. Vamos invocar o nome do Senhor, vamos buscá-lo enquanto está perto. Jesus está perto, Deus está perto de mim, está perto de você, está perto de todo aquele que o invoca. Ele é rico para com todos os que invocam, Romanos 10. Então nós precisamos viver esses dias alegres, invocando o nome do Senhor, retirando as águas com alegria das águas das fontes da salvação. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. O mundo todo está caminhando, para o caminho do perverso e do iníquo. E por fim aparecerá o homem iníquo, o homem da iniquidade. Isto é, quando o anticristo surgir, ele vai conduzir todos para a perversidade, para a iniquidade, isto é, ele vai conduzir todas as nações para irem contra Deus, e contra o ungido de Deus, e contra o povo de Deus. E nós hoje, enquanto temos essa luz no Evangelho, vamos sair desse caminho. Se você ainda está despercebido, vivendo como todos os homens desse mundo vivem, você está no meio da perversidade sem perceber. Você está no meio da iniquidade também sem perceber. Quando esse homem da iniquidade aparecer, você vai ainda fazer parte disso. Você vai seguir o caminho do perverso, do iníquo. Agora é hora de ouvir o Evangelho de Deus e sair dessa perversidade, dessa iniquidade. Então deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Não importa o que você tenha feito, Deus, Ele pode te perdoar. Pode te perdoar. Vem para Ele. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. É isso, Diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nós, banqueteando, participando nessa ceia, nós vamos sendo constituídos com a verdade, com a realidade de Deus, nós vamos cada vez mais conhecendo quem Ele é, quem é o nosso Deus, qual é a sua natureza, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Então nós passamos a saber como Deus pensa e não agimos mais como o homem pensa, porque o homem, nos seus pensamentos, só tem vaidade, mas os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. Muitas vezes o homem quer tentar mudar Deus com os seus pensamentos medíocres, limitados, não é isso? Então Deus, Ele consegue fazer coisas grandiosas, mas não da maneira racional do homem, não da maneira lógica do homem, porque o homem é limitado por essa cabeça lógica, essa cabeça racional, mas Deus, Ele é muito mais alto do que nós. Portanto, não limite Deus, Deus é muito maior do que você, e não limite os caminhos de Deus, porque a maneira de Deus fazer as coisas é totalmente diferente de você. Muitas vezes você acha que Deus está errado em conduzir você desse jeito, mas Deus está certíssimo. Deus, os caminhos de Deus, só Ele tem, Ele sabe fazer. Eu dei um pequeno exemplo, na conferência internacional, de que o povo de Israel, quando saiu do Egito, já estava na porta de entrada para o deserto, para ir para o Monte Sinai, e Deus os fez recuarem, até Pi-Hairote, de frente ao Mar Vermelho. Quer dizer, Deus
estrategicamente fez uma coisa errada, muito errada. Ele acabou encurralando o povo de Israel entre o Mar Vermelho e Faraó. Mas não deu outra. Faraó veio com seu exército, com seus carros, cavalos, e veio perseguir o povo. Irmãos, parece que Deus, a maneira de Deus está totalmente errada. Não é racional, não é lógica. Né? Mas graças a Deus, Deus quer mostrar sua glória, o seu poder. Então ele permitiu que isso acontecesse para que Faraó saísse do Egito para perseguir o povo. E quando chegou perto do povo, o povo todo ficou aterrorizado, né? E Deus falou para Moisés, por que o povo reclama tanto? Fala para o povo que marche. Então marchar, obedecer à voz de Deus e o povo marchar pela palavra de Deus é a melhor coisa que tem. Para toda a murmuração, porque Deus sabe o que faz. E nessa hora Deus fez com que a nuvem, o anjo que estava à frente do povo, fosse para a retaguarda. E a nuvem que estava também na frente do povo, fosse para a retaguarda. E essa nuvem acabou sendo escuridão, provocou escuridão para o exército de Faraó. Eles não sabiam como prosseguir, estavam totalmente no meio da escuridão, e essa nuvem se tornou a cobertura iluminou o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho. Quer dizer, Deus no fim salvou o povo, atravessando o Mar Vermelho, abrindo esse mar, né? E o exército de Faraó entrou também para o mar, no leito do mar, mas o mar se fechou. Então Deus é muito maior do que o homem. Não limite os pensamentos de Deus, não limite os caminhos de Deus. Deus é Deus, Ele sabe muito bem ser Deus. Chegamos finalmente ao versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a designei. Quer dizer, Deus Pai designou seu Filho como a palavra, vindo aqui na terra. Ele morreu por nós, ressuscitou, foi glorificado, mas Ele continua por meio do seu Espírito trabalhando em nós. Essa palavra está fazendo um trabalho, né? Faz o que apraz, dá prazer para Deus e faz com que prospere aquilo que Deus designou para ela. Portanto, irmãos, Deus enviou seu Filho como a palavra. A palavra veio, desceu do céu como a chuva, como a neve dos céus, e não vai voltar para lá de mãos vazias, né? E a palavra de Deus, naquela parábola do semeador, Mateus 13, também Lucas 8, mostra que a palavra de Deus é a semente, e o coração do homem é a terra. Então, a palavra de Deus veio semear a semente no coração do homem. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Então, vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9, como diz. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nós temos a divina semente. A semente divina foi semeada no nosso coração. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 e 24. 1 Pedro 1, 23 e 24. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, nós nascemos de novo,
não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus semeou a semente de Deus no nosso coração. E a palavra de Deus, né, e essa semente, né, vive e é permanente. Essa palavra de Deus também vive e permanente. E também podemos ver isso em Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. E Hebreus 1:2, nós já lemos, né? Hebreus 1:2 fala que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Quer dizer, o Filho, na nova aliança, no tempo do Novo Testamento, é o Filho quem fala. É a palavra dele que está realizando toda a obra de Deus. Eu, infelizmente, não vou poder detalhar isso, mas já falei várias vezes que Jesus, ele, no Evangelho de João, ele deixou muito claro para o homem que quem faz a obra de Deus é Deus, com a sua própria palavra. É a palavra de Deus é que faz a obra de Deus. É a palavra de Deus que desce como a chuva, como a neve, faz conforme a vontade de Deus e gera o trabalho de Deus. E o Filho veio aqui na terra enquanto homem, Jesus, ele era apenas um canal para que a palavra de Deus pudesse, né, sair e fazer a sua obra. E em João 17:8 ele disse que ele foi fiel em transmitir a palavra que o Pai queria que transmitisse, porque ele sabia muito bem que ele não era ele que tinha poder para fazer a obra, senão é a palavra que Deus enviou, essa mesma fará a sua obra. Em João 12:24, vale a pena a gente ler isso. João capítulo 12, versículo 24, diz o quê? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele é o grão de trigo que caiu na terra, é a semente que caiu na terra. Se ele se negasse a morrer, porque o povo zombava dele e o povo rejeitava ele veio para salvar os seus e os seus, né, o rejeitavam. Então, se ele disser, então não vou morrer por esse povo, ele ficaria só. Mas ele morreu por nós e produziu muitos grãos. Aleluia. E dá uma olhada, João 17:5. João 17:5, né? Quando ele morreu e ressuscitou, né, diz assim, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Né, antes que houvesse o mundo. Quer dizer, ele morreu por nós e na ressurreição Deus o glorificou. Não só como Filho unigênito de Deus, mas agora como homem. Deus glorificou o homem, Jesus, ele se tornou o Filho primogênito de Deus. E Hebreus 2, 9 e 10, né, também fala isso. Hebreus 2, 9 e 10, fala, vendo todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Deus aperfeiçoou a Jesus por meio de sofrimentos, né?
Ele se tornou autor da nossa salvação para nos conduzir todos ao processo final da salvação completa de Deus, que é a glória, a glorificação. Ó Senhor Jesus, e Ele se assentou à destra de Deus. Eu não tenho tempo de falar sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês em João 17, João 19:30, João 19:30, na sua crucificação, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, Jesus na cruz, quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Quando Jesus, como homem, fez todo o trabalho que o Pai mandou fazer, o designou para fazer como a palavra, ele morreu na cruz e quando expirou como homem, ele disse, está consumado. Irmãos, para mim essa palavra tem muito peso. Essa palavra diz respeito a Isaías 55, não é? Essa palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, quando Jesus entregou o Espírito a Deus Pai, ele disse, tudo que me designou para fazer está feito, consumado está. Portanto, nós temos que louvar o Senhor, né? João foi o único a registrar no seu evangelho esse fato. Então nós, ó Senhor Jesus, estamos nesse processo de trabalhar do Senhor, estamos sendo levados à glória de Deus, glorificação. Por isso que em Colossenses Paulo fala assim, Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória é a nossa esperança como cristão. Qual é a sua esperança? É Deus te dar uma boa esposa, te dar uma boa família, bons filhos? Não. A nossa esperança é a esperança de Deus nos glorificar. Portanto, Deus designou Cristo para fazer isso, Ele fez todo o trabalho, Ele vai completar esse trabalho. Bom, e no final ele diz assim, saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso é de acordo com Romanos 8. Vamos dar uma lida em Romanos 8. Ó Senhor Jesus, que final maravilhoso, que final maravilhoso. Romanos 8 mostra o seguinte, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por mais que nós estejamos sofrendo aqui na terra, se os nossos olhos estão postos na nossa esperança, da nossa glória, isso não vale nada, isso não é nada, né? A glória é uma coisa que supera tudo, todos os sofrimentos nossos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus. Quer dizer, a própria criação está aguardando ardentemente a nossa glória. Por quê? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós vamos ganhar, quando nós somos glorificados, irmãos, nós vamos ser libertos, irmãos, desse sofrimento todos, libertos desse mundo material, libertos, irmão, creia, irmãos, libertos até desse corpo físico. Eu não sei como te explicar para vocês. Um dia você vai perceber que esse corpo físico corruptível, esse corpo matéria, ele é pesado. Ele é pesado, ele é um peso para nós.
Mas naquele dia nós vamos ser libertados até dele. Nós vamos ter liberdade da glória dos filhos de Deus. E essa criação toda está sujeita à vaidade, porque Deus sujeitou depois da queda do homem. Por nossa causa, a criação sofre. Quando Deus, depois da queda de Adão, Deus amaldiçoou a terra por causa da queda de Adão. Então nós somos culpados para essa criação toda estar debaixo dessa vaidade, debaixo desses sofrimentos todos. Pois, na esperança já li, né? Então quando nós, como filhos de Deus, formos glorificados, nós vamos libertar toda a criação. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, irmão. Tudo é angústia. A vida humana depois da queda é uma angústia, a terra é uma angústia, tudo é uma angústia. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Quando chegar esse momento da nossa glorificação, irmãos, nosso corpo de humilhação, o Filipenses fala, será transformado em um corpo de glória de Deus. Aí chegou o momento de coroar a salvação completa de Deus para nós. Não é maravilhoso? Então, aqui diz, porque na esperança fomos salvos. Essa é a nossa esperança. A sua esperança não deve ser um emprego, uma coisa melhor, né, nessa terra. A sua esperança deve ser a glorificação dos filhos de Deus. E nós estamos indo para essa direção e nós vamos libertar libertar essa criação toda, né? Voltando lá para Isaías 55. E aí a criação toda vai cantar conosco. Saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros, né? Romperão em cânticos diante de vós. Você veja, até os montes, os outeiros, né, e vão cantar, vão romper em cânticos. E todas as árvores do campo baterão palmas. Aleluia! Olha só, a criação toda vai vibrar quando chegar o momento da glória dos filhos de Deus. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Então isso é o que? Em Gênesis 3, quando o homem caiu, versículo 17, como Deus disse, né, para Adão. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, essa terra foi amaldiçoada quando o homem caiu. Quando o pecado entrou, o homem caiu, a terra foi amaldiçoada. Então, essa terra produz cardos e abrolhos. Cardos são espinheiros, são espinhos, e abrolhos são um tipo de erva daninha, né? que cresce em todo lugar, mas que não é uma coisa positiva. Por quê? Por causa da maldição, né? Que aqui nós impomos aqui à terra. Mas um dia nós vamos libertar. Ó Senhor, onde está? Vamos lá para Salmo 55. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. E eu preciso terminar, voltando lá para Hebreus 6, só explicar mais uma coisinha. Ó Senhor Jesus, eu queria terminar aqui no auge, mas assim, explicar um pouco para vocês no capítulo 6, né, versículo 7 diz assim, porque a
terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então, eu e você somos responsáveis em cultivar a nossa terra do coração. Precisamos receber a palavra. Como disse ontem o irmão, né, Ezra, nós precisamos ir até o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, receber a palavra da vida do Senhor e nós assimilarmos, digerirmos e se tornar parte do nosso ser, nosso viver, e nós a praticamos, né? E assim produz fruto. Aí versículo 8, mas se produz espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos são consequências da maldição da terra. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, essa terra que hoje não produz fruto que Deus quer, você hoje não quer saber nada do Senhor. Você não quer nem se preocupar em ser um dos eleitos do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Você continua na sua vidinha, você vai produzir espinhos e abrolhos. E você vai ser queimado, mas aqui não significa ser queimado no fogo eterno, porque a sua salvação é eterna, você nunca mais perderá a sua salvação, não terá a perdição eterna, mas haverá uma punição dispensacional que está em 1 Coríntios capítulo 3. Eu tinha que terminar falando sobre isso para os irmãos saberem o que nós estamos falando. 3:15. Se a obra de alguém se queimar, se o comportamento e a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não que ele vai ser queimado, a pessoa vai ser queimado, mas a obra dele vai ser queimada, porque a obra dele não presta. A obra dele não é fruto para Deus. A obra dele não é útil para Deus. Então, a obra dele será queimada e ele mesmo, como que passasse através do fogo. Então, esse momento é o momento dos 1000 anos. Enquanto os vencedores, o filho varão, os vencedores estarão reinando com Cristo durante 1000 anos como sacerdote de Deus, servindo a Deus. A maioria dos cristãos que ficaram aqui na terra, que não produziu fruto adequado, só produziu espinhos e abrolhos, eles vão passar 1000 anos, como se fosse através do fogo. Mas isso será bom para eles serão ainda amadurecidos. E depois de terminar os 1000 anos, eles se juntarão com os vencedores e serão a nova Jerusalém, o novo céu, participará do novo céu, nova terra, a nova Jerusalém como tabernáculo de Deus com os homens. Ali todos farão parte. Portanto, não perca os 1000 anos. Para mim é muito importante eu estou lutando aqui na terra, vivendo para a vontade de Deus, negando os meus próprios interesses para fazer a vontade de Deus, porque a minha visão, a minha vista está de olho no galardão do Senhor. Hoje aqui na terra não busco a glória para mim, não busco fama para mim, não busco nenhum benefício para mim, mas eu quero como aqueles grandes homens de Hebreus capítulo 11 que viveram pela fé, porque os seus olhos da fé estavam fitos na pátria superior, no galardão como Moisés, e nós queremos esse galardão. E nós vamos libertar essa criação toda com a manifestação da glória do Filho de Deus. E nós vamos nos alegrar para todos sempre, juntamente com o nosso Senhor Jesus. Vale ou não vale a pena? Eu quero terminar uma oração com vocês. Que o Senhor abençoe com essa palavra a vida de cada um de vocês. Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, que a realidade dessa palavra, Senhor, possa recair sobre nós, que dispomos para te seguir, fazer a tua vontade. Senhor, através dessa palavra e outras palavras, cada vez mais, Senhor, possa reunir o seu grupo de eleitos. Senhor, ainda há tempo para muitos se tornarem teus escolhidos, ainda perseverarem até o final para se tornarem teus fiéis. Senhor, esses farão a vontade tua, esses
produzirão fruto para Ti. Por isso, guarde cada um durante o tempo da quarentena. Senhor sabe quanto tempo ainda, Senhor, durará isso, mas nós oramos, Senhor, para que seja breve a normalidade, Senhor, para vivermos a vida da igreja, Senhor, com maior intensidade. Por isso, Senhor, guarda a saúde de cada um. Senhor, olha para a necessidade que cada um está tendo. Senhor, não deixe ninguém passar fome, não deixe faltar pão à mesa de nenhum dos santos. Senhor Jesus, cuida de todos, que cada um esteja sendo cuidado, apacentado pela igreja, pelos irmãos. Senhor Jesus, também quando saímos da quarentena, Senhor, guarda o emprego dos irmãos, guardem, Senhor, como o sustento dos irmãos. Nós queremos, Senhor, viver para o Teu reino e a Tua justiça. Abençoa-nos nesses dias angustiosos, que tenhamos alegria no Senhor, que o Senhor possa nos sustentar, e a nossa esperança, irmãos, é que nos sustenta, nos dá, Senhor, alegria e motivação para viver. Muito obrigado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.